Boa noite. Hoje temos uma convidada empreendedora no ramo da moda íntima, Evelise Camargo. Ela possui uma loja no digital, ela é uma influenciadora digital, produtora de conteúdo digital. E o primeiro merchan que eu quero jogar para ti é marketing digital, máquina de fazer milhões. Procede ou não? Primeiramente, boa noite a todos, agradecer o convite de vocês para estar aqui hoje contando um pouquinho da minha história e já respondendo a tua provocação, o que eu vejo hoje de potencial no marketing digital. E vou estar contando um pouquinho para vocês como eu iniciei, mas o digital, ele não tem limites, né? Você tem um poder de escala muito grande. Então, você pode realmente ir do 1.000 ao 1.000.000, né? É óbvio que tem muita coisa por trás, tem toda uma estratégia, né? Não é do dia para a noite. Às vezes a galera quer ficar rica de um dia para o outro, mas não é um trabalho, é uma dedicação. É muita consistência. Exige muito esforço, abdicação. Então, não é fácil, mas sim, existe sim essa possibilidade de você ir ao 1.000.000, né? Boa noite, Eve. É um prazer, então, tê-la hoje à noite aqui conosco para falar um pouco, então, sobre a tua carreira profissional. A Day acabou de mencionar aí sobre o mundo digital, mas, primeiramente, sobre empreendedorismo, tá? Então, eu gostaria que, inicialmente, você falasse um pouco de você e depois contasse como que você se transformou na Eve empreendedora. Vamos lá. Empreender, né? A gente sempre, eu falo que eu sou, acho que a pessoa que não romantiza o empreendedorismo. Falo que eu acho que o empreendedorismo ele é para todo mundo, né? Tem a oportunidade para todo mundo, mas não é qualquer pessoa que aguenta o tranco. Por que eu falo isso? Porque sim, tem muito trabalho, muita dedicação, muita abdicação, mas também tem a recompensa, né? Eu comecei meu negócio num momento bem delicado, que foi uma pandemia. Não foi algo planejado, né? Foi algo de necessidade mesmo. A minha família toda ficou sem trabalho nesse momento. E eu me coloquei num posicionamento de agir, né? E aí me perguntaram já algumas vezes, tá, mas como que tu conseguiu agir nesse momento difícil? E vem todo um trabalho anterior, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei conhecimento, desenvolvimento pessoal, sempre, isso faz 11 anos que eu comecei, né, a desenvolver esse meu lado. E é incrível que quando a gente trabalha, né, as nossas crenças limitantes, a gente consegue agir, né, nesses momentos difíceis. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que se eu não tivesse trabalhado todos esses anos na minha mente, né, eu não sei se eu ia ter capacidade de agir nesse momento difícil. Então, eu peguei esse obstáculo, né, da minha família e falei, não, vou fazer alguma coisa e vou me colocar em movimento que as coisas vão acontecendo, né? Você referiu, então, que chegou um momento que seus familiares, sua família ficou desempregada. Tem alguém da tua família que é do ramo do empreendedorismo, que são autônomos, que trabalham como empreendedores? Hoje não. Meu pai já foi, né? Teve negócio mais novo e depois não teve mais. E como que aconteceu esse despertar, assim, dentre esse momento tão turbulento que foi para todos, né? A pandemia. Como que tu viu essa oportunidade e tu pensou, bom, é esse estalo que eu preciso para realmente mudar a minha vida e modificar a situação que a sua família se encontrava naquele momento, né? Exato. Eu acho que é uma qualidade minha de focar na solução, né? Então, toda vez que eu tenho algum problema na minha vida, algum obstáculo, eu paro, né? Às vezes, eu sempre falo, o meu luto, ele dura um dia, às vezes, hoje horas, né? Então, eu pego essa informação, reflito e penso assim, se eu sentar agora e chorar, não vai adiantar. Eu preciso agir, eu preciso me colocar em movimento. E quando a gente se coloca em movimento, tudo vai acontecendo. Então, se vocês me perguntarem hoje, Evi, tu sabia o nome da tua loja? Não. Tu sabia como abrir uma MEI? Não. Tu sabia fazer um correio? Não. Eu não sabia nada. Mas eu tinha vontade. Eu tinha muita vontade de me colocar em movimento. E como eu pensava assim, nossa, os meus pais ali, né,
tristes com todo momento, todo mundo vivendo aquele... Baque. Eu não sei vocês, mas, né, todo mundo teve um baquezinho, assim, de o que vai acontecer amanhã? E eu falei, até meio maluca eu contar pra vocês, assim, porque acho que eu nunca parei pra refletir, mas eu tava no meu quarto, olhando pras paredes, assim, com uma taça de vinho, juro, assim, e pensei assim, gente, o que eu vou fazer? Vamos lá, eu sei vender, gosto de pessoas, sou do digital, porque daí tem todo um histórico. Vou fazer alguma coisa para vender na internet. Agora, se eu sabia o que era o produto, não sabia. Não sabia. E eu conto, né, que foi um momento que eu mais me aproximei de Deus. Acho que a parte espiritual, assim, foi nesse período, é muito forte, esses 3 anos que aconteceu na minha vida. E a única coisa que eu pedia para Deus, assim, me dá sabedoria, porque tu sabe que eu vou me movimentar, eu vou ir pra cima, eu vou fazer, sabe? E foi incrível, que tudo foi acontecendo, o nome, nem agora, como é que surgiu o nome, né? O Feel Free, a tradução dele é sinta-se à vontade, sinta-se livre, sinta-se à vontade online. E o que acontece? O meu nicho é moda íntima. Eu nunca tinha comprado uma lingerie online. Até porque é muito difícil a gente se sentir confortável, porque a gente precisa ver exatamente o que a gente vai estar usando. Então, realmente, faz muito sentido com o nome da tua marca, né? Exatamente. E aí que me veio o clique. Eu falei, eu gosto de pessoas, eu sei atender. Não tem ninguém hoje que vai fazer o trabalho que eu vou fazer no ramo de moda íntima. E é isso aí. E aí foi isso que aconteceu. Sinta-se à vontade online. E você já trabalhava antes no comércio? Você mencionou eu sei vender. De onde você aprendeu? Sim. Eu falo que a única coisa que a gente não treina hoje é o caráter, né? O resto tudo a gente treina, a gente aprende. Mas eu comecei com 15 anos, né, a trabalhar. Passei por várias áreas, inclusive já fui secretária de um escritório de advocacia. E eu acho que... Quando eu falo, assim, de empreendedorismo, a gente indo para outro lado agora, as pessoas pensam muito no hoje, né? Tipo assim, olha o que tu é hoje, o que tu faz hoje, mas ninguém sabe a tua bagagem, né? Por onde tu passou, o que tu fez. E eu acho que o que eu sou hoje, a Eve, o que é hoje, é de todas as empresas que ela passou desde os 15 anos, sabe? Então, acho que todas as áreas me ensinaram muito. Inclusive, aonde para mim foi uma faculdade, foi no marketing multinível. Eu fiz por 5 anos. Então, foi de lá que eu aprendi muito, né, ao posicionamento digital, ao movimento digital, ao despertar a vontade das pessoas. Então, a partir do momento que eu decidi o que eu ia trabalhar de produto, eu foquei total, né, em trazer essa experiência online para o cliente. E uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça é que eu não queria somente vender uma lingerie. Eu queria, de alguma forma, uma frase na minha sacola, um recadinho dentro alguma coisa que fosse mudar o teu dia, né? Então, não era só tu receber um produto que elevasse a tua autoestima, mas sim algo que pudesse mudar. Então, desde a etiqueta já tinha frases, coisas que pudessem marcar, então, o dia das clientes, né? E como foi o início? Turbulento demais. Eu vou dizer para vocês que o primeiro ano eu nem vi passar de tão maluco. Porque tudo começou no meu quarto, com o celular, eu não tinha nem computador no início. E no primeiro mês, a gente já chegou ali um faturamento de R$22 mil. Nossa. Porque eu sou vendedora. E já contratei minha prima com 19 anos. Primeiro trabalho dela, para ela já fazer a parte de separação dos produtos. Enfim, gente, chegou no segundo mês, começou no terceiro mês. Quando eu vi ali um faturamento de 100 mil em 3 meses, eu tava acordando e dormindo no meu quarto, né? Tipo assim, maluca. Meu pai fazia as entregas, então já dei emprego pro meu pai, de motoboy. E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso sair desse quarto. E aí, então, eu montei um escritório nos fundos de casa. Ali eu fiquei por 9 meses. E aí fui pro showroom. Isso tudo aconteceu em 1 ano. Foi muito maluco. Porque dentro desse 1 ano eu ainda estava terminando a minha faculdade. E qual que é a tua formação? Eu fiz gestão comercial. Sou gestora comercial como formação.
Então, foi tudo muito maluco, assim, muito intenso. Eu sempre tive uma curiosidade, tá? Porque hoje, se tu pensar uma empresa, todas as empresas grandes, vão lá, 10, 20, 30, 40, 50 anos, né? Como que é tu estruturar uma empresa em um ano? Montar uma logística, Conta um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Tudo aconteceu muito rápido, né? Inclusive, o crescimento da Feel Free foi maluco, porque do zero eu tinha uma base de clientes, comecei, porque daí tive que buscar o que é contadora, né? Já tinha estourado a minha MEI, eu não sabia nada. Então, foi bem desafiante por não ter a informação, sabe? E não adianta, tu vai aprendendo no caminho. Então, errei muito, acertei muito, mas sempre eu entendi que eu tinha que buscar informação. Então, a parte contábil, vou buscar o contador. Por quê? Porque ele é especialista nisso, né? Todas as áreas que eu tinha dificuldades, eu procurava pessoas. Eu sempre fui muito curiosa, assim, sempre fui muito de perguntar, sabe? Não existe pergunta ruim, pergunta, sabe? Então, eu acho que isso me ajudou muito, essa minha vontade de querer aprender, de querer crescer, querer dar certo. E foi no caminho que, de fato, eu fui aprendendo mesmo a importância de tu ter uma área administrativa organizada, né? Uma área de contábil organizada, financeira, principalmente. Eu acho que eu sempre falo que tem duas coisas que as pessoas quebram, né? É a falta de atendimento, que daí vem a minha expertise, né? E a administração financeira. Então, são duas áreas muito importantes numa empresa, né? E como foi constituir esse grupo de pessoas, essas pessoas num curto período de tempo, encontrar as pessoas ideais para estarem junto contigo? Tu diz na questão... Formação de equipe mesmo. Assim, eu acabei, nem deu tempo de eu sentar assim, vamos montar uma equipe, sabe? Foi na necessidade de demanda, maluco, assim. Quando veio, eu tava com a minha irmã mais nova, junto com essa minha prima e mais o meu pai, sabe? Só que eu sempre fui muito profissional. Então, desde o início, eu me coloquei num posicionamento profissional. E aí eu vejo que muitas pessoas pecam nisso, né? De você ter que ter um posicionamento. E aí é a tua postura, a forma de falar, a forma de te posicionar. E eu sempre fiz isso desde o início, inclusive no meu negócio. No primeiro mês, a Feel Free, eu já tinha fotos profissionais de uma empresária de milhões. Sim. Porque o meu posicionamento estava ali profissional. Então, com a equipe, não foi diferente. Como eram pessoas familiares, aí que eu precisei me posicionar. E claro que teve que ocorrer assim, uma situação para eu sentar e falar, não, olha só, aqui dentro, né, eu sou chefe de vocês, vou escutar vocês sempre, somos uma equipe, mas aqui tem horário, aqui tem... Tarará. Então, acho que, resumidamente, é o teu posicionamento, né? A tua postura desde o início com a tua equipe, com a gestão. Hoje, a gente tem muitas pessoas que querem adentrar a área digital, mas a maioria é travada pelo medo, pela insegurança. Hoje se fala de um saturamento, né, desse mercado, em que pese ele seja muito amplo. O mercado digital, para você, Ive, está saturado ou não? Existe essas portas abertas ainda? Quem quiser começar hoje do zero, vendendo com uma ideia nova, um produto novo, consegue conquistar esse espaço? Com certeza. Eu sempre falo, né, Dai, que quantas pessoas a gente pode estar movimentando hoje com o nosso movimento, né? Então, é algo que eu quero plantar hoje na cabeça de todo mundo que está escutando, é que todo esse conhecimento que a gente tem, qualquer área, a gente pode sim trazer para o digital, né? E escalar esse negócio. Porque a gente nunca sabe quem está precisando dessa informação. Às vezes a gente pensa que não consegue porque a gente compara, né? E isso existe muito no digital, de comparar. Nossa, eu não sei falar como ele, eu não sei me posicionar como ele. Aí eu pergunto, mas quantas horas você acha que ele falou para falar dessa forma? Né? Então, eu acho que tirar um pouco a comparação do digital. Quando eu comecei, se eu pego os meus vídeos antigos, não era bom. Até eu acho que a gente sempre está melhorando. Eu falo que
quando a gente treina, vai ficando bom. É o todos os dias, é constantemente, né? Se é para errar, vamos errar logo para ir acertando. E como tu conseguiu fazer essa separação entre a comparação para a referência? Porque existe uma diferença, né? Quem tu pegou de referência? Como que tu utilizava as tuas referências para que tu não te sentisse insegura com as comparações? Pergunta um pouco difícil, porque assim, na Feel Free foi uma coisa que eu fui fazendo, foi muito natural, né? Não foi o primeiro negócio que eu vendia na internet. Uhum. Então, foi muito natural para mim ir postando, sabe? Eu acho que a questão da comparação, eu sempre segui pessoas que me trouxessem informação, né, nível de desenvolvimento pessoal. Mas não adianta, acho que a gente sempre traz o nosso jeitinho de falar, a nossa forma de colocar as coisas. A nossa essência, né? A nossa essência. E eu acho que é tão natural, sabe? Não existe ninguém igual a ninguém. Mas eu acho que é interessante, sim, você ter referências e a partir do momento que tu entra para o empreendedorismo, seguir pessoas que estão em busca também, né? Que estão nesse processo evolutivo, que já passaram pelo que tu está passando, porque isso vai te motivar. Uhum. Perfeito. Se tu fosse dar uma dica para quem quer abrir uma loja virtual hoje, e essa dica fosse muito pontual, assim, que tu gostaria de ter recebido essa dica lá atrás quando tu começou, qual seria essa dica? Primeiro, não tem vergonha de errar. Não tem vergonha de falar. A gente fica muito preocupado com o julgamento, né? Uhum. E aí entra o que eu falo sobre crenças. Eu acho que muitas pessoas hoje não aparecem no digital, não empreende, não coloca a cara a tapa, como eu falo, pelo medo. E o medo nada mais é que é uma crença, né? O medo de ser julgado, o medo de errar. Então, eu acho que a primeira coisa é deixar o medo de lado. Mas, se tu ainda tem medo, quem sabe começar a trabalhar o teu desenvolvimento pessoal, o teu autoconhecimento, né? Uhum. Eu acho que a partir do momento que tu trabalha isso e tu destrava essas chavinhas na tua cabeça, tu deixa de lado e aí tu vai. Uhum. Perfeito. O mundo digital acaba abrindo muitas portas. O próprio escritório. Quem imaginaria há 10 anos que tu estaria atendendo aqui em Novo Hamburgo, atendendo clientes lá da Bahia, fechando contratos com clientes em outros locais do Brasil. Então, o mundo digital, nossa, é imenso. E quem tiver vergonha de fazer um history, simplesmente não vai conquistar o espaço no mundo digital. Então, nós mesmos vemos hoje na nossa trajetória aqui do escritório, fechando em torno de 30% já dos contratos na modalidade digital. O cliente é atendido de forma digital, assinam documentos de forma digital. Então, isso nós jamais imaginávamos há 4, 5 anos atrás. Então, isso é um recado para aqueles que ainda têm medo de ir para o mundo digital. Quem não for para o mundo digital, infelizmente, não vai prosperar numa escala como aqueles que vão lá dar a cara no mundo digital. Eu costumo dizer que hoje a rua mais movimentada do mundo, né, é a internet. E como é que está o teu posicionamento? Como é que está o teu posicionamento profissional perante essa rua? Uhum. Então, não tem opção. E muitas vezes a preocupação, bom, eu não vou tirar uma foto aqui sem um filtro, eu não vou... tu fazer do teu jeito, como está. O medo do julgamento, né? Se tudo que a gente vai falar agora hoje, por falta de ação, por falta de movimento, tudo é ligado às nossas crenças. Uhum. E é uma chave muito importante também que as pessoas passem a entender que no nosso vínculo, os nossos amigos, as pessoas que estão próximas de nós, elas acabam se apaixonando por nós, pelo que a gente é. E Exato. A gente é humano. Autenticidade, né? Exatamente. Não tem filtro, né? O dia a dia da gente não tem. Então, se essas pessoas conseguiram encontrar em nós uma referência a uma essência que cause essa admiração, por que no digital não, né? E eu queria saber como que foi receber o prêmio de jovem empreendedora, como que isso aconteceu, né, esse desenvolvimento, qual foi a sensação que tu teve dentre esses anos de trabalho, como que ocorreu essa conquista para ti? Nossa, foi um momento muito marcante, porque venho falar para vocês, assim, tudo aconteceu tão rápido e ainda é, sabe? É tão intenso o empreendedorismo
que eu acho que pouco parei, assim, para analisar tudo que aconteceu até hoje, sabe? E a partir do momento que eu recebi o prêmio, eu levei meus pais junto, então foi um momento muito emocionante para mim. Porque eu olhei assim pro prêmio, assim, acho que a única vontade que eu tinha de olhar, falar para eles, né, era eu consegui, sabe? Acho que é isso. E fazendo um link com a questão espiritual, né, que tu veio a dizer no início, que tu teve esse encontro com Deus. O que é esse significado de encontro com Deus? Por que que isso aconteceu dentro do teu profissional e fez tanta diferença na questão de colher aqueles frutos daquelas plantações que tu fizestes em outros momentos, né? E que realmente agora tu estaria ali enraizando a Ive empreendedora. Um dos pilares da vida, e eu sempre falo isso até em mentorias para mim, é o lado espiritual. É incrível quando... Isso não tô falando de religião, tá? Eu tô falando do lado espiritual mesmo. Eu acho que tudo que a gente faz, e acredito muito que estamos aqui também por um propósito, que é servir outras pessoas. É incrível como... E o mais engraçado é que normalmente estamos sempre diante e as pessoas que estão vindo aqui, elas têm esse mesmo propósito, que é o que a gente também busca. Então, essa conexão, ela é realmente muito mais espiritual do que material, né? E que a gente possa passar a entender esse outro lado também, né? É aquilo, né? Te coloca em movimento que Deus te dá o chão. Agora, nada vai acontecer se tu não movimentar. E não tenho medo de não ter informação, porque eu não sabia nem postar uns correios. Sim. E apareceu um anjo, eu falo, coloque em movimento que as pessoas vão, sabe, vão surgindo no teu caminho. E na minha trajetória também tem uma amiga, que eu era cliente da loja dela, e ela veio assim, foi um anjo para mim. E a gente sempre tem uns anjinhos no empreendedorismo, que me ajudou muito, assim, nessa questão de, é assim que faz uns correios, é assim que tu... Eu não sabia nem organizar motoboy, assim, de turno. Tá, mas como é que eu marco o turno? Sim. Sabe? Então é isso, não tenha medo. Eu acho que algo que eu quero deixar aqui marcado muito é acreditar em si. Porque todo mundo tem uma vozinha lá no fundo que não acredita, sabe? Que tem aquela questão de os meus amigos não me apoiam, minha família não me apoia, meu marido não me apoia, mas tu tá te apoiando. Então, tudo começa com a gente, né? Tudo. Quando a gente acredita na gente, aí sim as pessoas vão acreditar. Mas se tu não acredita em ti, não tem como. É o poder de convencimento e persuasão que a gente precisa ter. Trabalhar muito, né, a questão da autoconfiança, autoestima, e aí vem de novo linkamos as crenças. Isso mesmo. Eu gostaria de saber quais os valores que tu busca entregar para os teus clientes para que eles se fidelizem à tua marca, à tua loja e retornem a comprar contigo. Acho que vou falar um pouquinho assim como daí eu talvez respondo o que tu faz. Acho que uma das coisas muito fortes da Feel Free, desde o início que eu falei do atendimento, é trazer essa experiência, né? Porque também é um produto que eleva a autoestima, né? Sim. Então, naquele momento que ela recebesse meu produto, eu queria que de fato ela sentisse essa experiência, ela se sentisse amada, ela se sentisse cuidada, né? E algo muito forte que eu falo hoje é, para te ter uma base de clientes fidelizados, é o pós-venda, né? Então, existe todo um processo que eu cuido muito desde o oi, desde ali do oizinho até a entrega do produto, e aí a fidelização é o pós-venda, né? Então, hoje, a Feel Free tem muitos clientes fidelizados. Eu vou dizer que o meu marketing orgânico é gigante através das clientes, porque eu cuido muito. Eu tenho um cuidado muito grande com os meus clientes. Um cliente novo te custa 7 vezes mais. Então, cuida da tua base. Essa tua resposta vem muito em encontro ao que tu disponibiliza ali nas tuas redes sociais, que antes de vender é necessário entregar a excelência, né? Exato. Então, basicamente, tu busca que a tua cliente se sinta totalmente satisfeita com aquele produto e que pós
a concretização dessa venda, ela também possa, daqui a pouco, te dar uma sugestão, mas, sobretudo, sentir que você está ali não somente para vender, porque as pessoas gostam muito de comprar, mas não gostam que as pessoas vendam para elas, né? Exatamente. E com relação a essa questão da autoestima, e considerando que a tua marca ela é direcionada à questão do vestiário feminino e íntimo, como que tu lida com a questão da autoestima e padrões? Porque hoje, dentro da mídia, dentro das redes sociais, existem muitos comentários a respeito do que é um padrão bonito e um padrão feio. Como que tu leva isso para tua cliente e faz com que ela se sinta, então, livre e confortável? Isso é uma coisa que hoje está bem em pauta, né? Sobre isso. A Feel Free, eu acho que cada um tem o seu jeito, o seu corpo, a sua forma. Eu acho que escutar bem o cliente. A venda, tudo é mais escutar do que falar. E a gente sente muito quando a cliente não está se sentindo bem, né? Então, aí vem todo um treinamento para a pessoa que está atendendo. Uma das nossas especialidades no atendimento é justamente por isso, porque a gente sempre teve um cuidado muito grande. E como que era o meu posicionamento, né? Era minha irmã que atendia agora que eu voltei, a Carol. Quando eu sentava com ela em reuniões, eu sempre falei para ela, primeiro, que a cartinha é muito pessoal. Então, estuda teu cliente. Tu tem que saber quem é a Dai. Tu tem que saber o que a Dai está vivendo nesse momento. Se tu não sabe, porque tu não conversou com ela. Sim. Então, conduzir isso, sabe? Então, a Carol, a gente é muito diferente, então até era bom a gente fazer os provadores, porque cada um tem um corpo, e aí as gurias às vezes se identificavam com ela, às vezes umas comigo. Então, a gente sempre trouxe isso muito forte na Feel Free para as gurias se sentirem à vontade, sabe? De não colocar ali que existe um padrão e tudo mais. Então, acho que tudo é no atendimento mesmo, da gente trazer essa leveza, trazer esse conforto para as clientes, né? Escutar, se ela está te dizendo que ela não está se sentindo bem com o corpo, pergunta para ela o que ela gosta, manda vídeo, manda foto. Então, acho que tudo vem ali também. É bem personalizado, né? A moda íntima. Entendi. É um nicho que tem que ter um Vamos agora cuidado. falar também sobre um assunto muito importante para quem trabalha nas redes sociais, que é o marketing digital. Quais as dicas que hoje você daria para aquela pessoa que está entrando no marketing digital, que está colocando o seu produto para venda, seja nas redes sociais ou enfim, quais as primeiras dicas que tu daria para ela? Primeiro, estudar. O mercado digital não é para amador. Tem que estudar. Tu tem que saber o que tu está vendendo, tu tem que saber o que é tráfego pago, tu tem que saber como te comunicar na internet. Não ter medo de ser julgado, porque vão te julgar. Tu tá ali exposto. Né? Entendam o público. Porque não é interessante pessoas que julgam, mas existe. Então, começa a gente entender a psicologia do ser humano, né? O ser humano julga. Então, assim, blindar a tua mente. Vão falar de ti, vão te julgar. Tá com a tua mente bem blindada. E consistência. Nada acontece de um dia para noite, todos os dias. Eu falo isso em qualquer área. Na atividade física, que hoje também trago um pouco desse bem-estar para as gurias. Na atividade física, qualquer coisa profissional. Todo dia. Seja um pouquinho. Todo dia. É não querer esperar aquele resultado de imediato, porque muitas vezes as pessoas também associam internet com imediatidade. Vou colocar o meu produto na internet tem a comparação. E de imediato vou vender, porque vivende. Não, você precisa também Quem traçar. Compara, para. Isso mesmo. Quem compara, para. Quem admira, mira na ação, né? Na próxima ação. Então, tu acaba vendo uma possibilidade de tu pegar aquela informação e trazer para o teu negócio, né? Do teu jeitinho. Com relação à questão como filtrar. Hoje a gente tem muitas informações, né? Então, como filtrar o que é certo para o meu negócio dentro do ramo que eu estou inserido e o que não é certo? Toda tentativa é válida ou como que se faz essa análise para saber o que é certo para mim ou não? Eu acho que toda tentativa é válida. Tu sempre vai aprender alguma coisa. É claro que, até por isso que eu criei meu curso ano passado, porque eu acabei perdendo muito tempo olhando muitos vídeos, mas eu acho que pensando hoje, trazendo para o hoje, esse perder tempo eu aprendi algo, sabe? E aí eu trouxe um resumo para o meu curso. Tá aqui, tu não precisa assistir tantas horas que eu já assisti de YouTube. Mas eu acho que tudo é válido, acho que tudo faz parte do processo.
Essa semana mesmo eu falei muito sobre o processo, né? Sobre cada um tem o seu tempo para maturar as coisas, cada um tem sua história de vida, cada um tem suas crenças, suas crenças limitantes, né? E aí entra de novo que a gente está falando de comparação, porque a gente acaba olhando para a grama do vizinho, pensando, nossa, como ele cresceu rápido, como ele tá... o movimento dele tá grande na internet, mas existe todo um tempo que ele passou para estar ali, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para dentro, né? Se respeitar, olhar as nossas dificuldades, o quanto antes se identificar aonde eu tenho dificuldade, né? E começar a trabalhar nisso. Mas a maior dificuldade hoje das minhas alunas é se expor, né? Se expor. Eu falei, tu vai gaguejar a primeira vez que tu vai fazer uma live, meu Deus do céu, assim, eu suava, sabe? Faz parte. Sempre. Eu até achei que hoje eu ia dizer, meu Deus, eu vou ficar muito, muito nervosa, mas a gente tá tão acostumado, às vezes, a falar no dia a dia que vai, sabe? Então, é fazendo que vai ficando bom, é treinando que vai dar certo. E principalmente acreditar no potencial que a gente tem, né? Que Exatamente. a gente é capaz de fazer. Entre o que eu falei, acreditar em si. Como que foi a fixação da tua autoridade? Hoje tu, então, ministra cursos, né? É uma mentora. Como que isso aconteceu? Ao que tu acarreta essa autoridade toda que hoje tu despende? Acho que no primeiro momento, o posicionamento. Eu sempre me posicionei muito profissionalmente na Feel Free, né? Desde o primeiro mês. A questão do atendimento, acho que do atendimento também quero largar uma pauta aqui sobre problemas. Todo negócio vai acontecer. Então, assim, resolve logo. Eu acho que o maior problema das empresas é não resolver logo as situações e aí vira uma bola de neve, traz insatisfação para os clientes. Então, eu acho que eu sempre fui muito ágil em resolver esse tipo de coisa, focar no atendimento ágil. E aí isso foi fortalecendo, né? As pessoas foram vendo que realmente eu era profissional desde o meu atendimento até a entrega. E aí fui criando uma autoridade. Veio junto os meus resultados. E como eu sempre quis trazer algo mais no meu negócio, eu todos os dias tomava meu chimarrão, que daí era o meu bom dia. Que o primeiro mimo da Feel Free era um mimo de chimarrão. Então, as minhas clientes, quando iam tomar chimarrão, já tiravam foto e já faziam o meu marketing orgânico. Então, todos os dias eu vinha ali falar um pouquinho com elas, né? Então, elas acompanharam o meu desenvolvimento também, desde o meu quarto. E aí criou-se uma admiração. E eu comecei a movimentar mulheres empresárias que estavam desanimadas devido à pandemia, estavam sentadinhas. Então, até falo que hoje, se eu conseguir tirar alguém da cadeira com esse podcast, eu já estou muito feliz. E isso foi acontecendo, né? Criou-se a expertise no atendimento. E aí fui pro meu perfil profissional e começou o movimento. Tudo foi assim que aconteceu. Foi na Feel Free pro meu Evelise Camargo ali, que é o profissional. Mas tudo foi através do meu negócio. Entendi. Essa questão do marketing orgânico é muito importante que tu refira como, daqui a pouco até no sentido de dar uma dica, assim, para quem está iniciando e quem quer atingir um número maior de pessoas pelo marketing orgânico. Como que funciona esse boca a boca na internet? E quais as ferramentas que a gente pode adicionar para que isso ocorra de uma maneira mais rápida ou então que alcance uma grande escala? Vamos lá. Quando eu iniciei, eu acho que muitos, né, que iniciaram seus negócios não tinham grana, né? Eu estava vivendo uma pandemia, eu tinha R$2.000 para começar a minha empresa. E aí, claro, né, usei algumas estratégias de fornecedores região. Então, eu ia lá, comprava mais. Assim, eu ficava bem louca. Então, eu não tinha grana para investir em tráfego, né? Então, eu sempre pensei assim, e aí a gente volta para o atendimento, como tem muita estratégia desde o primeiro oi. Quando eu dou um mimo para uma cliente, aí entra que algumas empresas pensam que é o quê? Um gasto. Não pensam que é um investimento. É muito melhor hoje a cliente te postar que ela foi mimada do que tu ir lá fazer um anúncio pago. Um clique, digamos.
E ela fica tão feliz, porque todo mundo gosta de ser mimado, né? De receber um carinho. Com certeza. Que ela vai te divulgando organicamente. Eu falo muito sobre o mimo do Shima, porque acho que na pandemia a galera começou a tomar mais chimarrão também no Rio Grande do Sul, né? Então, gente, era todos os dias postagens, sabe? E aí foi indo boca a boca. Óbvio que eu tive algumas estratégias de crescimento no meu perfil. Investi muito em influenciadora. Em vez de investir no tráfego, eu vim com a estratégia de influenciadora. E não focando na influenciadora de milhões, mas na influenciadora influente, que de fato tinha a minha comunicação, focando em algumas empresárias, também em outros nichos. Vem aí também a questão da parceria, né? Eu acho que isso te leva a um crescimento orgânico muito grande. De pegar pessoas de outros nichos. Eu acho que eu vim com a estratégia dos mimos, influencers e parcerias. Perfeito. Tu tem alguma venda que tu fez em grande escala? Ou algum exemplo que tu gostaria de trazer aqui que aquilo te marcou de uma maneira que é importante esse compartilhamento para aquelas pessoas que estão iniciando, que querem vender? Algo assim que aconteceu e tu, mas isso aqui foi muito legal que aconteceu comigo, tu gostaria de compartilhar? Na parte de venda, tipo alguma ação que eu fiz. Ou algo relacionado à tua própria empresa, assim, esse cliente aqui me marcou muito porque eu tive que ter tantas estratégias para conseguir essa venda, ou que maneira que isso aconteceu, ou uma historinha assim para que tu pudesse compartilhar conosco. Então, histórias com clientes eu tenho só de situações assim, que eu tinha uma cliente de São Paulo, e ela via tanto esse movimento de chimarrão, guria, que eu tive que comprar para ela as coisas e mandar para ela experimentar o chimarrão. Tudo aqui do Sul, vendeu lá para São Paulo, inclusive vendendo chimarrão. Tudo começou com o mimo do Shima, daí ela via as postagens. Eu pensei, São Paulo, ela não toma chimarrão, né? Mas aí eu falei para ela que tu pode colocar numa plantinha, né? E ela viu todo aquele movimento, ela disse, feliz, e eu vejo tanto esse movimento no teu Instagram de chimarrão, que eu quero tomar um chimarrão. E aí eu comprei, mandei pra ela numa... Nossa, ela ficou realizada, né? Então, eu acho que volto a dizer essa questão do cuidado com o cliente. Não olhar o teu cliente como um lead, né? Mas uma pessoa próxima, porque tu tem pro resto da vida. Muitas das clientes que eu tenho hoje foi desde lá de outras coisas que eu já trabalhei com vendas, né? Aí foi se mantendo. Sempre pelo meu cuidado. Mas hoje, falamos bastante de crescimento orgânico, mas hoje tu vê uma necessidade de um investimento maior em tráfego pago. Quais seriam as dicas que você daria para aquela pessoa que quer investir em tráfego pago? Há a necessidade de contratar alguém? Precisa aquela pessoa mesmo estudar, entender um pouco? O tráfego, ele é uma ferramenta, posso dizer que isso? Não sei, mas uma ferramenta de escala. Mas não adianta tu escalar se a tua casa tá bagunçada, né? Então, eu acho que tem várias coisas a se fazer. Inclusive, no meu curso, eu falo muito sobre isso, de organização do teu Instagram. O Instagram é tua loja. Vocês, advogados, teu escritório. Então, ele tem que estar bem organizado. Aí, se você já tem ali conteúdos, já tá bem organizado, você já tem uma base de clientes que, tipo assim, estourou o orgânico. Já fiz todas as estratégias que podia para o teu orgânico. Não tem como mais, né? Porque a gente pode fazer algumas estratégias de vocês fazerem com os próprios clientes de vocês para divulgar. Então, existe muito como crescer no orgânico. Aí, escala o tráfego, tá? Mas, volto a dizer, eu acho que a influencer hoje, ela te traz um resultado tão grande, e o tráfego tu acaba ficando muito dependente, sabe? Mas, volto a dizer, ele é uma ferramenta, sim, de escala de negócio, dá resultado, mas tem que ter gestão. Precisa entender muito, o tráfego, né, não é impulsionar, né? Você tem que cuidar ali a copy, você tem que cuidar o card, como está a comunicação, quem é o público. Então, é um bom estudo por trás. O resultado que você está tendo em face do investimento. O gestor, ele tem que entender o teu nicho. Ele tem que entender o que ele está vendendo ali. Certo.
E hoje, então, o que você diria para aquelas profissionais que estão pensando em empreender, mas que não saem do papel, aquele empreendimento não sai do papel? O que você diria? Qual o recado que você daria? O que eu falo no meu Instagram todo dia: deixa de ser mimada, levanta dessa cadeira, te coloca em movimento, né? Não tenha medo de não saber tudo. Acho que a gente nunca tá pronto o suficiente sempre, né? E que vai acontecer, vai fazendo ali do teu jeito mesmo, que vai aparecendo pessoas, sabe? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito é network, né? É estar em eventos de empreendedorismo feminino, vai te enfiando em tudo que tem, que uma hora vai virar tua chave, sabe? Aonde tu tá ali buscando informação, se tu tá buscando evolução, uma hora vai acontecer. Você tem que estar desenvolvendo que a oportunidade aparece, mas você tem que estar pronto. Em que momento da tua trajetória tu percebeu que tu teve um enraizamento do teu sucesso dentro do teu nicho? E qual é o sonho que tu tinha, a Ivy lá, que começou dentro do seu próprio quarto, e que a Ivy de hoje já realizou? Eu acho que no terceiro, acho que desde o início, assim, como o movimento foi muito grande, não teve meses, principalmente no início, ruins. Eu acho que a partir do momento que eu vi as minhas clientes me divulgando, era algo que vinha assim, aquecia o meu coração, sabe? Sei. Porque elas divulgavam com uma felicidade de que elas foram bem atendidas, que elas gostaram do produto. E isso eu acho que me trazia a sensação de estou fazendo um bom trabalho, sabe? E o sonho, para mim, eu acho que liga muito a questão de propósito. E falo chamado, propósito, que a gente às vezes parece, será que esse é o meu propósito? Às vezes é um chamado, né, para levar o propósito. Eu acho que servir é uma coisa que para mim é muito forte. Eu consegui hoje movimentar pessoas. Isso para mim, desde a minha cliente, que fica feliz ali em ler um recado, que fica feliz em receber, né, o meu produto, a uma pessoa também que eu tiro da cadeira. Então, acho que eu nunca vou conseguir sair desse movimento digital. Às vezes não estou tão presente trazendo conteúdo, mas trazendo o meu dia a dia, que acaba movimentando elas, que é... eu acordo 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, pego a minha bicicleta, vou para academia, né? Escuto meu podcast, leio um livro. Então, acho que isso é uma coisa bem importante também para o empreendedorismo, né? Para o empreendedor. Cuidar de si. Pelo menos um turno eu tiro amanhã. A pessoa mais importante do mundo é a gente, né? É você. Então, cuidar muito isso. Que, gente, todos os dias que tu for alimentando, sendo alimentado, é o gás que tu precisa para tocar o dia. E em qual momento que você adentrou nas mentorias, que tu viu essa necessidade, então, de repassar para outras pessoas o teu conhecimento? Acho que a procura. Desde lá do perfil da Feel Free vinham essas empresárias até mim, né? Me perguntar. Desde um fornecedor... a também, né, a pedir sugestões de livros. Elas admiravam muito essa minha rotina, né, do acordar, de treinar, que é um livro que até posso citar para vocês, que me ajudou muito, que é o Milagre da Manhã. Um livro que eu já li umas 3 vezes. Ele traz muito esse ensinamento de cuidar, né, da gente nesse período. E foi isso, né, eu vi essa oportunidade de pegar o meu conhecimento, trazer para um curso, que foi, né, o ano passado a gente lançou, o ano retrasado eu lancei o Segredo do Encantamento dos Clientes, e depois teve o Destravando Digital, que é realmente trazer, né, essa consciência para as pessoas que sim, tem muita gente precisando desse conteúdo que elas pensam que é ruim. Qual que é esse segredo de encantamento dos clientes? O segredo do encantamento dos clientes, vai ter que fazer meu curso. Mas eu acho que o pilar mais forte, né, do segredo, porque são vários, vem desde o atendimento, né, a parte de vendas ali, e o pós-venda, mas eu acho que a experiência do cliente é algo essencial. E a experiência do cliente vem desde a parte de captação. Então, tem todo um processo, né, até você chegar. Perfeito. Mas então, vamos lá. Você falou bastante antes sobre crenças limitantes. Gostaria que tu abordasse isso, crenças limitantes
A Eve tinha crenças limitantes? Se tinha, o que você fez para deixar de lado essas crenças e se transformar nessa mulher empoderada que é hoje, essa influencer digital? Eu acho que eu tinha crenças limitantes, digamos, há 10 anos atrás, assim, sabe? Acho que da Feel Free pra cá foi outra fase, né? Falei pra vocês que comecei ali com uns 21, 22 anos a me desenvolver. E o marketing multinível me trouxe essa bagagem. Foram 5 anos que eu vivia dentro de treinamento. Vivia todos os finais de semana. Eu tinha uma equipe, né? A gente movimentava essa equipe. Então, até eu chegar na Feel Free, foram muitos anos, né? Eu acho que até foi isso que me ajudou a me movimentar, né? A ver, pô, meu problema tá aqui. Tá, mas espera aí. A ter esse conhecimento de não focar nisso. Porque o que a gente focar vai expandir, né? Então, volto a dizer para vocês sobre quem está nos escutando hoje, sobre a busca do autoconhecimento, né? E aí existem formas de terapia. Falo muito sobre o espiritual também, porque a gente está em comunhão com pessoas, sozinha a gente não vai conseguir, né? Eu sempre também busquei essas mentorias, busquei esse conhecimento para me entender, né? O ano passado, em outubro, eu tive um burnout. E hoje eu acho que eu não passou de um burnout, né, para um infarto que seja, pelo meu conhecimento, meu autoconhecimento de entender o que eu poderia usar para me beneficiar desse momento. Então, eu fazia atividade física todos os dias. A atividade física não é para o teu corpo, é para tua mente. E o acordar cedo, eu sou uma pessoa extremamente matinal, desenvolve muita coisa. Que é o quê? A minha disciplina, minha autoconfiança. Aquela coisa da gente olhar pra gente e falar, fui boa hoje, acordei, tipo, venci minha mente. O meu despertador 5h30, 6 horas não deixa tua mente te vencer. Eu sempre crio frases, coisas que vai mexer na minha cabeça. Então, eu sabia que eu não podia parar a minha atividade física e eu não podia parar de ir na igreja. Eu tinha que ter esses 2 pilares muito bem, que é o físico e o espiritual, né? Meditação é algo que eu usei muito ano passado, quando eu tive essas minhas crises, que eu nunca tinha tido. E aí tu fala, Eve, como que tu foi ter essas crises, né? Com todo esse teu entendimento e autoconhecimento. Foi, acho que a sobrecarga mesmo de trabalho. Eu camuflei muito a pandemia para agir naquele momento. Então, eu deixei de lado aquele problema para agir. E chegou um momento de muitas coisas acontecendo junto, né? Então, lá imagina, eu saí do quarto, fui para uma obra no escritório. E depois da obra do escritório, eu fui para a obra do meu showroom. Então, era a obra do meu showroom, eu criando campanha de Dia dos Namorados, porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia abrir minha loja na semana do Dia dos Namorados. Então, 45 dias eu fiz tudo numa pandemia. Terminando a minha faculdade. E logo depois veio o curso. Então, assim, foi muita coisa aonde demanda energia junto. Mas foi também somente pelo teu autoconhecimento que você identificou exatamente o problema. E porque consegui sair daquilo. Eve, hoje tu não tem ansiedade? Tenho. Só que eu vejo, a partir do momento que eu vejo que eu tô muito acelerada, eu paro. E existem as pausas para isso. Respira. O que todo mundo fala quando uma pessoa cai? A primeira coisa, respira. Respira. Eu tinha muita dificuldade na meditação, mas assim, 10 minutinhos, sabe? 5 minutinhos. Para, fecha os olhos, respira. É incrível que quando a gente para e respira, já muda. Como que tu faz hoje para te voltar mais para o teu presente e valorizá-lo, já que a ansiedade é justamente viver no futuro? Como que as pessoas podem buscar mais o valorizar o hoje, que é a única coisa que a gente tem? Eu queria te dizer que seria uma coisa fácil, tá? Mas eu acho que só acontecendo algo impactante, o ser humano, isso psicologicamente falando, ele dá valor, né, na dor. Uhum. Então, eu acho que eu comecei a viver muito mais o presente e mudar o meu posicionamento depois do burnout, realmente quando eu cheguei num esgotamento, né?
E eu quero também deixar um podcast que eu escutei que me fez identificar o burnout, porque eu achava que não era. Já encaminha para nós ouvirmos. Eu já escutei. Esse eu não escutei. Então, um podcast que me ajudou muito, né, a identificar esses sinais foi da Isabela Camargo, onde várias frases dela impactaram muito assim na minha mente, vários insights, que uma delas era que a minha saúde é minha responsabilidade. Apenas eu posso cuidar de mim. Apenas eu posso priorizar, né? Muitas pessoas falam que prioridade às vezes é família, filho, mas se tu tá doente, tu não consegue cuidar do teu filho, tu não consegue cuidar da tua esposa, da tua família. Então, a saúde é algo muito sério. Muito sério. E ela começou a falar sobre os sinais, sabe? De tonturas. Eu tinha vários momentos de tonturas. Esquecia muitas coisas. Nossa, vários. Então, fica aí também como dica de escutarem esse podcast. E aí eu levei esses sinais para minha terapeuta e aí a gente foi todo um acompanhamento onde ela identificou, né? Sim, porque hoje a nossa vida corrida do jeito que é. Sabe que o teu tema de casa é escutar esse podcast, né? Eu vou ter que escutar, né? Ô, Victor, tu acha que eu tenho ansiedade, Victor? Sim. Ixi. Perfeito, então, Ive, finalizando. O que é prosperidade para ti, considerando que a gente vem com esse tema que a Mentes de Ouro está tratando nesse momento, que é empresários de sucesso e também conjuntamente com o nosso livro, que se chama Advocacia Próspera. O que é prosperidade para ti? Prosperidade para mim é servir. A partir do momento que tu serve, que tu consegue, de fato, movimentar outras pessoas, é prosperidade, né? Você consegue prosperar ajudando o próximo. Buscar entregar. Exato. Perfeito, então. Então vamos agradecer a presença da Ive Camargo aqui hoje no nosso podcast. Mais uma convidada que trouxe muito conhecimento, não apenas para o profissional, mas muito valor ao pessoal também, com muitas chaves e com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão escutando. E sem dúvidas demonstrou muito a necessidade das pessoas darem a cara. Para quem lá em 2020, no início da pandemia, iniciou um negócio e já está nessa potência, é porque realmente teve a vontade de querer crescer profissionalmente, a vontade de conquistar o espaço, mas principalmente teve a ação, que infelizmente falta para aquelas pessoas que estão lá sentadas. Muitas vezes têm as ideias, talvez tinham a ideia que você teve, mas infelizmente não colocaram em ação. Então, sem dúvida, eu, assim como dos outros podcasts que nós fizemos, eu tirei a conclusão de que somente vai prosperar quem tiver a ação, Exato. Em detrimento da ideia. Muito obrigado, Muito então, obrigada. pela participação. Obrigada, quero agradecer mais uma vez o convite e falar para essa galera aí, vamos deixar de ser mimados, vamos parar com esse medo de julgamento e bora sair da cadeira. Toca a Isso aí. ficha. E eu também quero aproveitar o momento e te trazer. Eu Muito trouxe obrigada. 2 mimos da Feel Free pra muito gente estar usando aí obrigada. no teu dia a dia e tá Muito lembrando um pouquinho obrigada. da gente. Que lindo. Por onde flor floresça. Exato.